Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Que bom ter você aqui, que bom ter você mais uma vez desejando e se esforçando para buscar a palavra de Deus. Essa semana nós estamos falando sobre um Deus sem limites. Sem limites é o tema dessa semana. Está em Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, e nós estamos pouco a pouco semeando uma semente por dia de todo esse contexto maravilhoso que Deus nos traz, de experiências profundas com a palavra. Fica comigo até o final e você vai ser transbordante da palavra de Deus. Você vai ser tocado profundamente pela palavra de Deus. O tema dessa semana é: o medo é o limite real. Olha só. O medo é o limite real. E isso é verdade. É o medo que nos faz afastar de viver coisas sensacionais e extraordinárias com Deus. Com Deus sem limite, com Deus inexplicável, com Deus que tem todo o poder, com Deus que tem força, graça e misericórdia, com Deus que é onisciente, onipresente e onipotente, um Deus que pode todas as coisas. O medo é o limite real, é o medo que nos impede de continuar vivendo coisas extraordinárias. O texto de hoje está em Mateus capítulo 14, versículo 29 e versículo 30, que diz assim: quando Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, na direção de Jesus, viu o vento forte e as ondas assustaram. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Esse episódio aí aconteceu na sequência, né? Você sabe que Jesus, ele tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes, viver uma experiência extraordinária com seus discípulos. Em seguida, ele dá uma ordem, ele obriga os discípulos a entrarem no barco e ir para o outro lado do lago. E ele despede da multidão e em seguida ele sobe o monte para orar sozinho. Ele obriga os discípulos a irem para o outro lado e vai orar sozinho. E nessa história, a tempestade começa a acontecer, porque era muito comum naquela região. E no barco, os discípulos começam a viver aquela tempestade. E os discípulos começam a clamar por Jesus, desesperados, aquela loucura, aquela coisa doida, aquela desespero. Imagina você dentro de um barco, e o barco, provavelmente um barquinho não era tão grande, as tempestades, as ondas altas, e o barco começa a girar e sair do lugar. Só que aqueles caras tinham acabado de viver uma experiência de um milagre tão poderoso. Por um lado, talvez a esperança deles era viver nessa onda de milagres o tempo todo. Ou por outro lado, eles deveriam estar preparados para saber que Deus é o Deus do impossível, que Ele é um Deus sem limites e que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, porque Ele é um Deus que pode todas as coisas, um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus de autoridade sobre céus e terras. Mas eles esqueceram disso na hora do desespero. Isso acontece com a gente, é isso que eu quero chamar a tua atenção. Na hora do desespero, a gente esquece tudo que a gente aprendeu com Jesus. A gente esquece de todas as cenas que a gente teve com Ele. A gente esquece de todos os milagres que a gente viveu com Ele. E a gente começa a ficar desesperado, porque como o tema de hoje, o medo é o limite real. É o limite que nos paralisa, é o medo. A gente o tempo inteiro está com medo. A gente o tempo inteiro esquece do que Deus já falou, do que Deus já fez. E foi o que aconteceu com os discípulos. Mas quando Jesus vem até eles para trazer o socorro e fazer um grande milagre naquele instante, o que acontece? Pedro vê Jesus, os discípulos verem Jesus, acham que até, o que é isso, meu Deus, o que é isso aí? Eles nem entenderam o que era Jesus. E Pedro diz: olha, se é você mesmo, eu quero fazer isso aí também. Eu também quero andar sobre as águas. E o texto aqui fala assim, ó: quando Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, na direção de Jesus, viu o vento forte e as ondas assustaram. Gritou, começou a afundar e gritou: salva-me, Senhor. Senhor, salva-me. Então é isso que acontece. Pedro estava vivendo uma experiência de andar sobre as águas. Assim como Jesus estava andando, Jesus convidou ele a viver a experiência exata como Jesus mesmo estava vivendo. Para fazer coisas como ele fez, para viver coisas como ele viveu, para ser como Jesus nessa terra, revelando o Pai perfeito, porque quando Jesus fosse embora, Ele ia deixar os discípulos e deixar a mim e a você como exemplo fiel de quem Ele é, porque vivemos debaixo do exemplo dEle e revelamos o Pai a quem Ele revelou enquanto estava na terra. Então, Jesus convida Pedro, libera Pedro, ou atende o pedido de Pedro, vamos dizer assim,
de estar na mesma posição que ele, vivendo a mesma situação que ele, que era andar sobre as águas. Um grande milagre estava acontecendo ali. Quem sabe, você já andou sobre as águas? Eu nunca andei sobre as águas, não tenho condição de andar sobre as águas, ninguém tem condição de andar sobre as águas. Mas ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz que quando o vento forte e as ondas vieram, assustaram Pedro. E é isso que acontece na nossa vida. Eu quero me deter nessa parte, eu quero parar, congelar essa parte e dizer para você que é o medo que nos paralisa, é o medo quem diz até onde a gente crê que Deus pode fazer. E é Ele quem nos faz parar e desistir, é Ele quem nos faz deixar de acreditar que existe ainda mais para um Deus que é sem limite. Existe ainda mais, Ele pode fazer mais sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua descendência, sobre o teu futuro, sobre todos os suprimentos da tua vida. Todas as coisas são paralisadas quando você, como Pedro, vê o vento, as ondas e começa a desesperar e achar que tudo aquilo é maior do que Deus. Então, não creia nas mentiras de Satanás a respeito da tua vida. Não ache que algo nesta vida, nessa terra, nesse tempo, pode ser maior do que Deus e deixe que isso paralise a tua vida. Mas em nome de Jesus, flua no Senhor, viva o sobrenatural de Deus. Deixe que o vento sopre, deixe que as ondas cresçam, mas não esqueça que Deus é um Deus sem limites. Glória ao nome do Senhor. Um beijo grande para você, que Deus te abençoe. Te vejo amanhã. Amanhã tem mais. Curta, compartilhe e deixe teu comentário conosco. Isso é muito importante para nós. Um beijo grande. Deus te abençoe.